Amém, irmãos? A paz do Senhor? Ô Su, põe para mim Tiago 4, do versículo 4 ao 10. Olha, não precisa nem explicar isso aqui, né? Dá para entender, ó. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não pense que não quer dizer nada esta passagem das Escrituras Sagradas. Muitas vezes a gente fala sobre isso, aí o povo, dá nada não. O que quer dizer aqui lá, ser amigo das coisas do mundo? É nós, tementes a Deus, participarmos de festas mundanas, aonde o Espírito Santo não está. Muita gente fala aqui de ir numa festa, tal. Pensa bem antes de ir. Não é proibido, mas será que devemos? Por quê? Conforme diz esta palavra, né? Se nós formos amigos das coisas do mundo, nós estamos sendo inimigo de Deus. Não pense que não quer dizer nada esta passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, obedeçam a Deus e enfrente o diabo. Não é para nós ter medo do diabo, é para enfrentar as coisas que ele coloca diante da gente, né? Que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadoras, limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem e chorem, mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Então, irmãos, essa palavra diz para a gente afastar das coisas do mundo e se achegar mais próximo dele. E tem muita gente que deixa muitas vezes de vir no culto para ir numa festa do mundo. O que ele fez? Ele se afastou de Deus e se aproximou da armadilha do diabo. E esta palavra não precisa nem explicar muito, ela está bem, ainda mais nessa linguagem de hoje, está bem declarada, né? Qualquer um lê e vê o que quer dizer. Para nós afastarmos das coisas do mundo, porque o Espírito que Deus, ali diz que Deus pôs nós, né? Ele é fraco para essas coisas, ele dá bandeira para as coisas do mundo, né? A gente tem vontade de ir numa festa mundana, mas só que a palavra diz que se nós formos, nós estamos deixando Deus de lado, estamos afastando de Deus e se aproximando mais de Satanás. E nesse último, deixa no 10 ali, humilhe-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Vamos nos humilhar diante de Deus agora, quem puder, é se ajoelhar diante dEle. Senhor Deus, aqui nós nos prostramos diante de Ti, Senhor, e lhe pedimos perdão mais esta noite, ó Pai, por nossos erros, por nossas falhas, pelos nossos pecados. Muitas vezes, Senhor, o Espírito que o Senhor colocou em nós quer participar
como diz esta palavra, de festas onde não devemos ir. E muitas vezes nós vamos, Senhor, e desobedecemos a Tua palavra, Senhor. Então aqui, Senhor, nós pedimos perdão, ó Pai, por essas falhas, Senhor, por afastar de Ti, Senhor. Pai, nos perdoe, ó Pai. E aqui diante de Ti, Senhor, nós lhe pedimos, Senhor, o Teu perdão e as Tuas bênçãos para a nossa vida, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Senhor, agora nós nos colocamos de pé, ó Pai. Como eu sempre gosto de citar aqui, ó Pai, como um pequeno exército Teu. Mas mesmo sendo pequeno, ó Pai, nós somos fortes, porque nós temos o Rei, o Senhor dos Senhores ao nosso lado. Então neste momento, Senhor, usando o poderoso nome do Senhor Jesus, porque a Tua palavra diz, usando este nome, nós podemos qualquer coisa. Então agora em nome de Jesus, eu ordeno a toda força maléfica, todo espírito imundo, todo espírito de enganação, nós te ordenamos agora amarrado, amordaçado e sem força, em nome de Jesus. Demônios, pega tudo que é de vocês, toda semente que você plantou e tem plantado, pega tudo mesmo, e bate em retirada agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, como eu tenho pedido, Senhor, envia um exército de anjo faxineiro agora, Senhor, e faz uma varredura, ó Pai, faz uma faxina, ó Pai, tanto na igreja, nos nossos lares, no nosso serviço, ó Pai, e retira, ó Pai, todo vestígio, toda semente plantada, toda armadilha de Satanás, Senhor, faz uma varredura, ó Pai, retira, porque nós cremos, pela ordem que nós demos aqui, que Satanás já saiu, mas muitas vezes ficou a semente e o vestígio. Então varre, Senhor, que esses anjos venham varrer mesmo, tirar das nossas vidas, dos nossos lares, da nossa família, do nosso trabalho, toda armadilha de Satanás, toda semente de Satanás, retira, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, vem agora, Espírito Santo, enche a Tua casa com Tua presença, enche os nossos lares, enche o nosso trabalho com a Tua presença, Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluias. Glória a Deus, né? Aleluia. Hoje mesmo assim, né? Todo dia eu fico reparando o que Deus fala comigo, né? Fico ouvindo bastante coisas e prestando atenção que o Espírito, quando a gente dá muita importância a algo, né, e parece que algo fica claro para a gente, então eu vejo assim, aquilo lá o Espírito falou comigo, né, ele conversou comigo a respeito daquilo. E uma das coisas, né, que eu estava vendo, né, que eu estou estudando bastante sobre a palavra, e eu quero a palavra que funciona, né? Eu sempre falo, desde quando eu converti, eu falei, Deus, eu quero um Deus que funciona. Então a palavra de Deus tem que funcionar. A palavra de Deus é viva e eficaz. Nós temos o Deus, né, que a Bíblia fala assim, né? O que vê, Jeremias? Eu vejo uma amoreira. Ele falou, viste bem, porque eu velo para que a minha palavra se cumpra. Então nesse versículo Deus está falando assim, olha, eu fico vigiando e cuidando para a minha palavra se cumprir. E aí, o que eu aprendi foi o seguinte, o cara, numa ministração de um livro, numa leitura de um livro, né, o cara falou assim, as pessoas não recebem todo o direito que ela tem em bênção, uma das coisas, lógico, tem muitas coisas, mas uma das coisas fundamental é a adoração. Ele fala assim, se a pessoa, ela não adorar a Deus, ela não consegue trazer o sobrenatural de Deus para a vida dela, e sempre coisas vão faltar. Aí não é essa adoração
que nós fazemos na igreja é você levantar de manhã cedo. Na realidade, essa adoração que ele está falando é gratidão. Só que não é para você chegar e só agradecer a Deus, é para você adorar a Deus em gratidão. Aí, né, juntando com outro cara que também estava ministrando na internet, que ele falou assim, olha bem o que ele falou assim, que em 1/8 de chance nós temos de dormir e acordar. Então, todo dia que nós acordamos, é um milagre. Porque a chance de nós não acordarmos todo dia é 80 vezes mais do que acordar. Ele falou, e como que uma pessoa acorda, né, e não louva e adora a Deus por isso? Então, ele falou assim, nós devemos adorar. Senhor, eu te adoro porque, né, eu tenho mais... O Senhor me deu a chance de viver mais um tempo aqui na terra. Eu te louvo porque eu acordei. Né? Então, não sei, né, o quanto que isso é verdade, cientificamente, se é ou não. Mas, quando esses caras falam alguma coisa, é porque tem fundamento disso. Né? Então, nós devemos estar todo dia adorando a Deus. Em qualquer circunstância. Quando a Bíblia fala, né, que em tudo devemos dar graça a Deus, né, é porque... Nós vamos compreender agora pela palavra, que a palavra ela não vem só para poder nos abençoar. Ela está abençoando de todo jeito, mas ela vem para nos corrigir, vem para nos exortar. Né? E depois que Deus corrige você com alguém falando e você fica ofendidinho, você fica ruinzinho de coração, Deus é tão misericordioso que ainda vai corrigir através das circunstâncias. Coisas começam a acontecer para te corrigir. Eu direto sou corrigido por Deus, acho que todo dia. Né? Com prejuízo, com dano, com alguém me desonrando, com alguém me ferindo, com alguém me machucando. E ninguém vê que está fazendo isso comigo, mas eu vejo que todo dia... E aí, o que eu resolvi fazer? Falei, Deus, o Senhor está tratando comigo. E a maioria das coisas eu parei de querer resolver. Por quê? Porque eu ia resolver, piorava. Então, o que a gente descobre? Que a gente não pode mudar muitas pessoas, nós não conseguimos mudar. Mas deixa ela que ela muda você. Entende? Fica tranquilo, que na hora que você tem paciência, começa a amar, né? Começa a ver com os olhos de Deus, aquela pessoa que você não consegue mudar ela, aquilo que está te ferindo, te machucando, te ofendendo, te magoando, né? Aquilo vai mudar a gente se nós estivermos firmes na palavra. Mas uma coisa que nós temos que entender, existem fundamentos, né? Todo plano tem um fundamento. O plano que você faz para a tua vida, ele tem um fundamento. E às vezes nós erramos no fundamento. Fundamento, vou dar um exemplo. Tem uma razão. Às vezes você faz um plano de prosperar, mas não foi tratada a vaidade, não foi tratado o orgulho, não foi tratado as motivações. E aí uma prosperidade que você tem pequenininha, era para você comprar um terreninho, você vai lá e compra um carro. Né? Era para você investir 200, 300 reais na poupança, você foi lá e comprou uma camisa. Por quê? Porque Deus está te prosperando, mas você não tem um fundamento ainda na tua natureza. E a palavra de Deus, o que ela vai fazer? Ela vai vir batendo em você, querendo corrigir essa natureza. E nós vemos que isso essa natureza é tão terrível na nossa vida, que nós vamos ver ela se manifestando em pequenos detalhes. Vamos supor assim, né? A Fábio trabalha do meu lado lá, eu falo, Fábio,
Você não pode comer isso, você tem que comer aquilo. A Fábio pode falar assim para mim, mas eu não gosto. Então, o fundamento dela de alimentação não está no que precisa, está no que ela gosta. Isso é coisa de quê, gente? Eu estou falando da Fábio, mas eu também faço isso, todo mundo faz, estou só citando como exemplo, tá? A Rose acabou de me falar agora, né, que ela vai dar certa coisa para minha sogra, não, mas eu não gosto, não, mas eu não quero. Mas precisa, não, mas eu não gosto, mas eu não quero. Então sempre o fundamento nosso está baseado em outra coisa por trás. E qual que é a razão, então, de nós cuidar da nossa saúde, da nossa espiritualidade, da nossa roupa, do nosso coisa? Qual que é a motivação? Então, precisamos entender que agora nós estamos buscando o reino de Deus, o Deus Todo-Poderoso. E todas essas motivações, essa construção, está errado. Então Jesus, ele falou assim para um cara, que o cara era top, ele estava religioso, já era um líder, quer dizer, foi se esforçar, se destacou, foi campeão, fazendo as coisas de Deus, que era Nicodemos. Nicodemos era um campeão de Deus. E Jesus chegou nele, e ele ficava falando assim para Jesus, Jesus, você só pode vir de Deus, né? Porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, querido, eu quero que você entenda o seguinte, Deus está querendo abençoar nós, Ele tem plano para nós. Mas, entende? Tem coisas em nós que ainda é da velha natureza. E nós se convertemos igual a Nicodemos, estamos fazendo muita coisa para Deus, para agradar. Nicodemos, ele amava Deus, ele era bom, ele tinha tudo de bom, mas ele não tinha o reino de Deus. E Deus tem plano para nós. Aquele plano, ele não cabia na vida de Nicodemos. E Deus tem plano para nós, mas o plano dele não está cabendo na minha vida, na tua vida, na vida do ministério Restauração da Noiva. O plano não está cabendo na vida dos crentes hoje, né? Então, qual que é o plano de Deus? Então, o plano de Deus é ter família, é transformar uma família. Ele tentou no Velho Testamento, mas só virou caminho. Agora, em Jesus Cristo, Ele vai fazer uma família de todas as nações da terra através do sangue de Jesus, através da obra da cruz, através da ressurreição de Jesus, que agora Jesus subiu ao céu, mandou o Espírito Santo para que Jesus, diga comigo, Jesus, através da igreja. Então, olha bem, agora o que é a igreja? A igreja é aquela que é chamada, o Nicodemos da vida é chamado, mas a prostituta também é, o ladrão também é, o presidente da república, seja o Lula ou o Bolsonaro, também é, entende? A pessoa mais pobre também é. Todos são chamados para aceitar Jesus e sair de filho do mundo, filho das trevas, filho do homem, para filho de Deus. E aí, querido, a palavra de Deus agora, ela é o alimento nosso, ela é a direção da nossa vida. Através da palavra de Deus, ela vai fazer várias coisas na nossa vida. Mas tudo é por causa de um plano. Se esse plano de Deus não for o alvo central, ao qual vai julgar todas as nossas ações depois, e a razão de todas as nossas ações, então nós vamos desviar e ficar religioso. E nós não vamos descobrir, porque nós vamos ter que nós estamos vivendo certo. E nós vivendo certo, alguma coisa não vai dar errado, nós vamos culpar quem? O pastor, a igreja, o patrão. Você não consegue ganhar mais, você não consegue sair do seu trabalho, você não consegue desenvolver, você arruma um culpado. E aí, por que você vai arrumar um culpado? Porque você não compreendeu o plano de Deus,
trabalhou contra o plano de Deus, achando que sendo religioso igual Nicodemos, fiel igual Nicodemos, estava certo. Então, aí o que acontece? Nós temos que saber que, mesmo que nós formos buscar todo o entendimento da palavra, se não for para o plano de Deus, pegamos o caminho errado. E nós vamos descobrindo, né, que tudo que Deus nos dá, nós não estamos seguindo o plano de Deus, mas seguindo o nosso por causa das nossas motivações, prioridades. Preste bem atenção. A Bíblia fala para você não amar teu pai e tua mãe, mas ela é bem clara: se alguém amar teu pai e tua mãe, mais. Se alguém amar teu filho, mais. Então, quando fala de um propósito de Deus, que é a igreja, se você, quantos de nós já não ouvimos falar assim? Em primeiro lugar vem a família. Em segundo lugar vem o seu trabalho. Em terceiro lugar vem a igreja. Agora nós aprendemos que a igreja é o corpo de Cristo, que a igreja é a manifestação da glória, que a igreja é a casa de Deus, que a igreja é o plano eterno de Deus para a salvação, que a igreja é a coluna da verdade. Então, quando fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas, não podemos amar nada, então nós temos que pôr quem na frente da família? A igreja. Mas muita gente, na hora de pôr a igreja na frente da família, ele põe a religião daí fica errado. Aí o mundo dá certo. Primeiro lugar é a família. Segundo lugar, o trabalho. Em terceiro é a religião. Por isso que eu tenho uma grande luta com esse ministério, porque se for para ser uma igreja normal, normal assim, né? Se for para ser do jeito, né, igual ao que o mundo faz, então nós devia parar com isso aqui, né? Isso aqui se transformou na maior besteira do mundo, e nós devemos voltar para uma igreja tradicional que é mais seguro. Então nós temos que compreender essas coisas. Mas eu não quero mais uma igreja tradicional. Eu não quero mais uma igreja normal. Eu quero ter a liberdade de buscar a Deus pela revelação, pela glória, pela palavra, pela manifestação. Eu quero liberdade para poder ter Deus em toda a sua plenitude. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Põe lá para mim. Toda a escritura sagrada é inspirada por Deus. É útil para ensinar. É útil para ensinar. E é útil para ensinar. O que? A verdade. Condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Em outras traduções diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Está no 17 daí. Diga comigo: para que todo homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Então, quando nós olhamos, nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, a primeira coisa que nós precisamos entender é que é assim, a Bíblia
é a palavra de Deus. A Bíblia, ela vai nos corrigir, vai nos instruir, vai nos exortar. Ela vai alinhar a nossa vida para um plano de Deus. Olha para o teu irmão e fala assim: para um plano de Deus. Então, olha bem, se eu pegar e colocar assim, que a razão de eu existir tem um propósito, então eu criei um propósito, mas Deus tem o dele. Você já viu falar que todo pregador, né, ele chega assim, ele fala assim, ó, chega uma pessoa nova aqui na igreja e fala assim, ó, Deus tem um plano para a tua vida. Esse pregador errou? Hã? Não. Só que esse cara aqui, sem ele saber, ele já criou planos na vida dele. Ele tem tanto plano para a vida dele que ele até se perde. Ele nem organiza de tanto que tem. Tem gente que tem um plano definido, ele coloca esse plano em primeiro lugar, e ele tem êxito, né? Ele fala assim, eu vou ser médico, e ele vai. Vai. E se aquele for o único plano da vida dele, e ele, tudo que ele busca para ser médico, o que ele vai ser, Raquel? Médico. Mas tem gente que ele tem 1001 planos na vida dele, mas nem estudar estudou. Nem estudar estudou. Não tem uma faculdade, não tem uma coisa assim e tal. Essa pessoa aqui dela pode ter 1001 planos, todos eles vão ser frustrados. E ela se frustra num, vê que não tem condições, começa outro. E começa outro. E passa-se 1, 2 anos executando um plano que dá errado, depois entra em outro, passa 1, 2 anos dando errado e começa outro. Pastor, como é que faço? Eu sou um desse. Como é que eu faço? Volta para Deus. Volta para Deus. Deus tem um plano na tua vida. E vai. Quando a gente descobre o plano que Deus tem para a nossa vida, nós começamos a se preparar para Ele com as armas que nós conseguimos. Deus tinha um plano para a minha vida. Então o que eu fiz? Eu comecei a orar e ler Bíblia. Orar e ler Bíblia. Orar e ler Bíblia. Orar e ler Bíblia. Conforme Deus falou para mim do pneu, né? Eu não fiquei próspero, Deus me abençoando, Ele só potencializou aquilo que eu sabia que tinha que fazer. Na hora que Ele falou para mim, eu só vou te abençoar naquilo que você abençoar os outros, eu vi que eu só estava preparado para mexer com pneu. Eu falei, pneu. Mas se eu fosse teimoso e tivesse ido atrás da minha vontade, que era vender roupa, aí eu estava em confronto com o plano de Deus. Deus tem um plano para você, quer dizer, esse plano é lógico, é óbvio, é só você seguir ele. E tudo que o diabo quer é que você fique executando vários planos mesmo, né? Porque você não estando dedicado ao plano de Deus, tua vida não vai fazer muito efeito. Deus não vai conseguir usar você naquele patamar. E você sabe que quando Deus ele abençoa a vida da gente, o mais legal não é a bênção, o mais legal é as coisas que Deus faz que você nem fica sabendo. Essa semana mesmo, né, um parente da Vivian, o Bitinha, ele sentou na minha frente lá para comprar pneu, e ele falou assim, eu já fui 3 vezes na tua igreja, a Vivian me levou. Ele falou assim, mas eu quero contar uma coisa para você. Eu conheço sua história, porque o irmão dele era meu cunhado, né? E eu desde menino, ele é mais novo que eu, mas ele falou assim, e eu admiro muito, né? Aí eu vi, querido, que aquele cara tinha a base da minha vida como algo para ele também ser direcionado. Então, se nós não conseguirmos entrar no plano de Deus e ser bem-sucedido, essas coisas não acontecem. Agora bem, na vida de uma pessoa que eu nunca imaginei.
E aí, né, eu contei uns negócios para ele, aí ele pegou e falou assim para mim, olha, vou falar uma coisa para você, eu vou sair daqui outra pessoa, porque você me deu umas dicas, porque ele está com uma fome muito, muito grande de Deus, né? Ele está frequentando a igreja agora, está buscando a Deus, né? E, gente, é tão tremendo quando a gente vê assim, que você não precisa falar com palavras. A nossa vida é uma carta, lida e vivida. E diversas vezes, né, vem pessoas de longe, senta lá na loja e fala que o fulano contou a minha história para ele, que ele tinha vontade de me conhecer. Então, a nossa vida, ela evangeliza. E esse é um plano que Deus tinha para a minha vida que aconteceu. Entende? Então, nós temos que buscar o propósito de Deus, porque Deus tem uma obra na tua vida e nós estamos atrapalhando. Deus tem plano maior do que esse para a minha vida também. Eu também estou atrapalhando, então não se sinta ofendido. Porque um dos segredos é você, em vez de se ofender, né, é aceitar que dói menos e dá para poder Deus trabalhar. Agora, se você fosse defender, né? Uma das coisas que as pessoas mais se defendem, sabe o que é, Raquel, na igreja? Quando ele está se esforçando, na verdade ele está todinho errado nos seus propósitos, suas bases. É que o pastor não dá uma chance para ele. A pessoa não precisa falar isso para mim, eu já conheço, por quê? Porque eu já vivi as fases, eu já fiz isso. E só que a gente tem que sair das fases. Então tem aquela fase que você vai achar que o patrão não te reconhece, que o pastor não te reconhece. É uma fase. Só que tem gente que faz 30 anos que está nessa fase, gente. E se a pessoa não, por que ela não sai dessa fase? Primeiro porque está faltando ensino na palavra, está faltando um comportamento, está faltando uma atitude. Quando você descobre um segredo desse, eu preciso adorar a Deus todos os dias. Qual que é o propósito? Eliminar a ingratidão. Porque se eu não eliminar a ingratidão, eu vou estar culpando justamente aqueles que Deus usou como ferramenta para abençoar a minha vida. Vão ser os culpados. Entende? Mas quando eu vou começar a buscar motivo para agradecer, aí eu vou começar a agradecer. Sabe, querido, olha bem, hoje as pessoas não me devem nada, nunca me dever, né? Mas vamos supor assim, há um tempo atrás, né? Eu largava meu serviço, eu ia atrás das pessoas que nem um doido, né? E tal, e pá, todos me traíram, quase todos, nem todos. Todos me traíram, ingratidão e tal. A maioria veio para a igreja, depois me abandonaram, deixaram me culparam. E tal, e pá. Hoje não, né? Hoje eu estou cuidando mais da minha vida, estou deixando Deus me usar de uma maneira, sou mais tranquilo, né? Sossegado, né? Mas aí, a gente vê assim, né? Que essas pessoas, a maioria delas não cresceu. Não cresceu por quê? Porque não deixaram a palavra corrigir. Não deixaram também, querido, de buscar os seus próprios interesses. Né? E Deus não pôde fazer o que era para fazer na vida delas. Então, uma das coisas que nós temos que deixar é a palavra nos transformar. Nos transformar. Se a palavra fala assim, amai os vossos inimigos, em tudo dai graça. Querido, não é importante você gostar, achar justo ou injusto, mas é importante que Deus vai transformar a sua natureza. Porque para entrar no reino de Deus, você vai ter que nascer de novo. E se tem áreas na tua vida que não combina com o reino de Deus, você vai ter que nascer de novo. Porque se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Então, e Jesus falou bem claro, falou, Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Então, você não pode
receber a palavra e a palavra não vai dar o efeito certo para a tua vida. Ela não tem propósito na tua vida se você não nascer de novo. Eu prego a palavra para uma pessoa que não nasceu de novo, essa palavra a pessoa pode pegar, pode ser curada, pode ser não sei o quê, mas não vai levar para o plano de Deus. Entende? Porque aquela pessoa usurpou da palavra para poder se dar bem na vida. Mas quando ela nasce da água e do Espírito, da palavra e do propósito, porque quando fala Espírito, é o Espírito de Deus sim, mas é o propósito de Deus. Quando ela nasce da palavra e do propósito de Deus, aí ela entra no reino do céu, aí ela vai desfrutar de todas as plenitudes do poder da glória de Deus. Entende? Aí o plano de Deus naquela vida vai ser bom, perfeito e agradável. Então, olha bem, por isso que lá em Romanos diz assim, não vos conformei-vos, não pegue a forma, Romanos 12, não vos conformei-vos, não pegue a forma, o molde do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o vosso culto racional. Entende? Então não podemos nós pegar e ficar, querido, mais encalhados nos nossos propósitos. Vamos ler a Bíblia, sabendo que a Bíblia não está te capacitando para o que você quer. A Bíblia está te capacitando para um plano do Pai, um plano de Deus. Tá? A Bíblia mandou você priorizar a igreja e negligenciar seus pais? Não, a igreja fala assim, prioriza a igreja e ama os seus pais. Honra teus pais. Né? A Bíblia fala, prioriza a igreja e ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Mas não pode amar a esposa mais do que a igreja. Eu aprendi isso faz muito tempo. E eu fiquei lutando contra os ensinos que eu recebia. Né? Honrando a igreja, honrando o pastor, honrando tudo. Mas eu ficava assim, pensando assim, não. Mas o irmão Eli me ensinou lá no começo que Jesus morreu pela igreja, pela noiva. E eu vou viver para a noiva, porque Jesus viveu e morreu pela noiva. Então a minha prioridade é a igreja. Agora, eu deixei meus filhos para lá? Não. Se meus filhos hoje têm possibilidade de se transformar em servo de Deus, é porque eu coloco isso diante de Deus e Deus vai responder através disso, né? Então, se meus filhos conhecem a Deus hoje, é por causa do meu testemunho, é por causa das minhas... Até hoje, a minha esposa ali é testemunha. Meus filhos chegam em casa, ali, ou eu sou bacana, é porque sou homem de Deus, ou eu sou o cara mais ruim do mundo, porque as minhas prioridades eu não negocio. E eles são testemunha disso. Quando você vê um filho meu falando mal de mim, pode ver que ele não quer saber de Deus nem de igreja. Quando ele está a fim de vir para a igreja, essas coisas, eu sou o maior herói do universo. Entenderam? Então, por quê? Porque a gente tem que ter firmeza. Glória a Deus. Então, olha bem. Para mim terminar, eu quero dizer o seguinte. Dentro desse plano maravilhoso de Deus, que é a família, que é levar todo mundo para o céu. Então, quando você entra no plano de Deus, tem gente que entra tanto no plano de Deus, que ele só pensa em nações, ele quer salvar o mundo, ele não quer salvar a cidade dele, ele quer salvar o mundo. E você vai ver muitas pessoas que vêm aqui, que deram a vida dela para Jesus. Vamos supor, a Malu, né? A irmã Malu, né? A irmã Malu quer salvar o mundo, ela não quer salvar a Bandeirante, né? E essa pessoa passa a ser
totalmente de Deus. E o que Deus faz para ela? Deus gosta da ideia porque é o plano dele. E Deus começa a ungir essa pessoa, preparar elementos e condições para essa pessoa para ir para outras línguas, nações, tribo. Então a ambição da Malu deu certo com a ambição de Deus, e Deus então manda ela para outras nações, né? E aí Deus precisa preparar a Malu, né? Porque a Malu vai ser usada o máximo que Deus puder usar ela. Amém, querido? Então Deus, eu mesmo, né? Eu não posso ir em outras nações, né? Mas eu queria salvar o mundo inteiro também, né? Mas não foi uma prioridade na minha vida, por isso estão aqui. Se fosse uma prioridade, né, com certeza eu não ia casar com a Rose, eu não ia ter loja de pneu, né? E eu ia ter que me dedicar, e Deus ia ter que me preparar para isso também. Então Deus tem planos para a nossa vida, mas esses planos estão escondidos no plano dele. Fala comigo assim: Deus tem um plano para a minha vida. Falou que eu não sabia. Esse plano está escondido no plano dele. Então o plano universal de Deus, entende? Está lá, escondido nele, o plano para a tua vida. O problema é que nós buscamos a Deus para ser curado, para prosperar, para ser sabido, para ter poder, para ter unção, para não sei o que, e papapá, né? E por causa disso, né, os planos nossos, eles são vaidade. A Bíblia diz assim: muitos são os planos do homem, mas a resposta certa vem do Senhor. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, né? Então, aleluia. Agora olha bem, Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho. Ó, fala comigo assim: é os planos que o Senhor tem. Agora fala a mim, não é o que eu tenho. Fala assim: é o que o Senhor tem. Então você criou muitos planos, muita motivação, tem muitos valores que Deus vai ter que corrigir. E Deus tem um plano que vai contra. E tua vida financeira, espiritual, até saúde, ela pode ser travada. Por quê? Porque você, se desencaiar dela, você vai continuar no caminho errado, vai piorar. O homem é corrupto, ele pega caminho errado. O bita vai emagrecer, fica um corpo atlético, bonito, né? Aí começa a se sentir, pegou o caminho errado, porque ele não vê assim: olha rapaz, eu louvo porque agora eu posso até testemunhar para as pessoas, pastor, eu uso isso até para evangelizar. Né? Ontem, aqui na ministração, aqui com os meninos, então eu cheguei no Edmar: você vai ministrar para os meninos? E o Edmar ficou perdidinho, falou: pastor, eu preciso de uma palavra, eu não sei, eu preciso de um começo, e ele não estava conseguindo, né? Aí eu falei para ele: rapaz, no meu tempo, quando eu fui evangelizado, se o cara falava que estava na Bíblia, contava uma história da Bíblia, para mim tinha toda a credibilidade. Era assim ou não era, turma da minha idade aí? Porque contava uma história da Bíblia, né, Raquel? Para nós aquilo era verdade absoluta. Essa geração aqui, o pastor estava explicando para essa geração, se você falar da Bíblia, aí que eles vão. Porque para eles estão ensinando na escola aí que a Bíblia é lenda, não é, tem nada a ver, que quem acredita na Bíblia é um otário, porque não tem nenhuma comprovação científica, né, Raquel? Então adianta falar de Bíblia para eles? Falei: então o que você vai contar? Conta a tua história. Porque a tua história, ela vai desfazer esse conceito.
e conta a sua história e vai falando que quem fez isso foi Jesus, né? E pensa num testemunho maravilhoso, né? Que o Edmar contou ali. A Rosa estava falando lá em casa, querido, que coisa maravilhosa. Eu fiquei escutando lá. Então, a tua história, entende? Benditas são as provações que você vai contar elas, suas lutas, teu caminho, né? São eles que estão te preparando, ou você está sendo inadequado no preparo, né? Então você não deixando de ser transformado, você está despreparado. E às vezes tudo só está no coração, você está fazendo mais do que precisa. Eu descobri que eu fazia muita coisa mais do que precisava, né? Mas não acertava por quê? Motivação. Então, olha bem, o plano, os planos que Deus tem para vocês, Deus tem o plano que Ele tem para mim. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, olha bem, esperança e um futuro, que nós vamos morar com o Senhor no céu. Amém, querido? Glória a Deus. Então, o que eu quero que você entenda? Jó 42:2 diz assim, sei que podes fazer tudo. Eu gosto da versão tradicional, então vou falar ela. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, se nós entrarmos no plano de Deus, tudo Ele pode, e nenhum dos planos dele pode ser frustrado. E olha que legal, né? Deus falou para mim que eu ia vender mais pneu do que... Eu ia ser o maior vendedor de pneu de Londrina a Ourinhos, né? E aí, a gente fazendo umas contas assim, que todas as lojinhas vendem, toda a loja vende, né? Somando tudo, não vende o que eu vendo sozinho. Então ele não me fez aquele plano que eu entendi. Porque lá em Efésios diz assim, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder opera em nós. Amém, querido? E quem que ele pegou? O borracheiro, analfabeto, chucão, né? Mente pequenininha. E o que acontece? Deus, Ele muda a nossa maneira de pensar. Ele muda os nossos sonhos, os nossos propósitos, o nosso interior. As pessoas, elas olham o que você está fazendo e interpretam de acordo com o coração delas. Pegaram? Mas Deus conhece o coração de cada um. E Deus quer mudar o teu coração. Cada pessoa vai te interpretar de um jeito. Quando Deus te colocar num lugar de posição, as pessoas não vão acreditar. Principalmente aqueles que já não acreditavam antes. Né? Mas eles vão ter que engolir, então eles vão ter que falar mal. Eles vão falar que é sorte, eles vão falar que é por causa disso, que é por causa daqueles. Quem tem olhos maus sempre vai ver o mal. Se fizeram isso com Jesus, vão fazer comigo, querido, e se você vencer, você é o próximo. Mas, você vai aprendendo, você para de ligar para isso, e toda vez, né, que você começa a pensar naquilo que Deus já fez, está fazendo na tua vida, e você começa a pensar que você vai morar com Ele no céu, vem uma alegria muito grande, muito forte, né? Porque nós temos esperança. Então, hoje eu estou com 61 anos, eu fico pensando assim, daqui 20 anos eu estou com 81.
E eu fico olhando, querido, os caras de 81, os mais saudáveis, os mais fortes que eu vejo, tá um bagaço. Desculpa da turma de 80, né? Mas tão um bagaço. Então eu penso assim, né? Não tem problema. Não tem problema que eu não tenho problema. Eu quero viver para a glória de Deus até o último suspiro e vou morar com Jesus no céu, né? E vou encontrar os meus amigos que passou a perna em mim e foram morar antes lá do que eu, né? Então nós temos esperança. Enquanto, né, querido, uma pessoa, né, ela fica com medo de morrer, falou assim, o Filho de Deus, ele pode pensar assim, que a morte, né, é a coisa mais gloriosa que tem. É o fim da nossa carreira, né? Você fala, pastor, mas Deus não tinha um plano, não tem um plano? Então, mas Deus está falando com todo mundo, através daqueles que já morreram, que serviram a Ele até hoje. Todos deixaram legado. Talvez não falou comigo, mas está falando com outros. Amém, querido? Glória a Deus. Quem quer vir aqui receber oração, vem então. Vamos terminar o culto. Glória a Deus. Ó, só para nós pegar a linha da palavra ministrada, ó, primeiro propósito de Deus, quando Deus criou o homem, Deus criou o homem para fazer uma família. Por isso que era a imagem e semelhança dele. Então Deus tem seus sonhos, igual eu, né? Eu era meninão, eu queria casar, ter 10 filhos, 20 filhos, mas queria uma casa e queria um salário bom. Esse é o meu sonho, né? Então, a morte nunca entrou nos meus planos, né? Agora já está entrando. Mas olha bem, aí o que aconteceu, né? Eu desde pequeno, eu comecei a usar tudo que vinha na minha mão para construir minha vida. Então Deus, lá no universo, né? Ele pegou, falou assim, ó, com tudo isso que eu tenho, mas se eu não tiver uma família, eu nunca vou ser feliz, né? Por completo. Então Deus, para se completar, Ele criou nós, o ser humano. Entende? E pensa, aos nossos olhos, né, mortais e muito limitado, essa família de Deus é muito grande, né? O Senhor tem muitos filhos. Então esse é o plano original. E quando você entra nesse plano, então você se torna filho de Deus. Através de Jesus Cristo, você se torna filho de Deus. Filho de peixe é o quê? Filho de Deus é o quê? Então não tenha, né, vergonha de falar assim, não, eu sou um deusinho porque sou filho de Deus. E logo, né, se você crescer em Deus, então o poder de Deus vai manifestar através de você, porque você é filho de Deus. A glória de Deus vai manifestar sobre você, através de você, em você, porque você é filho de Deus. Só que nós estamos no corpo do pecado. Fala, nós estamos no corpo de pecado. Então o corpo vai morrer, mas você não morre. E a Bíblia chama o nosso corpo de nossa casa, então ele vai morrer. Então se Deus der uma saúde para nós agora, ela é provisória, porque é só para cumprir tua missão na terra. Pegaram? Se Deus te der coisas aqui na terra, é só para você fazer parte do reino dele, das coisas que ele criou, das coisas boas que ele criou, para você ter uma noção do reino de Deus. E também as coisas ruins que acontecem na nossa vida, quando nós pegamos o caminho fora de Deus, são consequências para você ver que se não pegar o caminho de Deus vai ser ruim, né? Porque então tudo que tem de ruim aqui não tem nada a ver com Deus, é tudo por causa do pecado. Então Deus tem um plano. E esse plano é uma família. Agora, qual que é o teu objetivo? Pegar firme na igreja, não para ser religioso, não para ser igrejeiro, mas para ser filho de Deus
que cresce do modo de Deus. E se você crescer, você vai produzir muitos frutos para Deus. Você vai ganhar almas para Deus. O teu testemunho, ele não vai só ganhar almas, mas ele vai alimentar almas também que já nasceram. Por exemplo, aquele rapaz lá mesmo com aquela conversa, ficou bem claro que ele comeu aquilo que eu falei e aquilo vai dar um alimento para ele que vai fazer ele dar uma crescidinha. Então aí você começa a ser Deus na terra através do seu testemunho. Então o poder de Deus vai fluindo através da tua vida. Isso significa que você é participante da glória de Deus. Põe para mim 2 Pedro capítulo 1, filha, a partir do versículo 3. Ó, o pastor está falando aqui, ele não está brincando. Ó, você está sendo chamado para pegar firme numa comunidade, para crescer e ser usado por Deus, né? Olha bem, o poder de Deus nos tem dado tudo que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Então, olha bem, todos nós já temos o poder de Deus para viver uma vida que agrada a Ele, tá? Ó, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte da sua própria glória e bondade. Diga comigo, tomar parte da sua própria glória, falei. E na outra coisa falei virtude, né? Mas ali está bondade. Vamos lá. Vamos um pouquinho, ó. Desse modo ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que por meio desses dons nós escapássemos das imoralidades que os maus desejos trouxeram a este mundo. Ó, preste bem atenção, depois eu termino isso aqui. Preste bem atenção, ele fez isso para que a nossa motivação agora seja melhor do que a do mundo. Então vamos dar um exemplo, eu vou jejuar, vou orar, vou ler Bíblia, vou coisa assim. Com que propósito? Não é mais para encher a cara de cerveja, divertir, sexo, essas coisas. É para ser participante da glória e virtude de Deus. Por isso que Ele nos dá os dons. Então é para você ambiciar a glória de Deus, ter ambição na glória de Deus, porque através dela você vai alcançar muitas vidas. Então por isso que Ele dá o poder e os dons. Está vendo? Muda tudo a motivação, né? Olha bem. E pudéssemos tomar parte da sua natureza divina. Você sabe o que é natureza, querida, aqui? Natureza é algo que se forma com o tempo. Vamos supor assim, por que que eu me torno gordo? Porque eu acostumo comer farinha, açúcar, doce. E a minha natureza agora não consegue viver, viciou. Então, você tem uma natureza de gordos, tem que mudar o modo de pensar. Né? Tem que mudar seus objetivos para você ser magro. Os gordos não se ofendam porque eu também sou gordo, tá, gente? Eu estou magro, mas sou gordo. Eu estou matando o gordo que está dentro de mim. E não consegui ainda não, tá? Vamos lá. Por isso mesmo, agora olha bem, por que nós temos que fazer, ó? Por isso mesmo façam todo o possível para juntar a bondade e a fé que vocês têm. A bondade junte conhecimento, o conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio junte a perseverança, e a perseverança, a devoção a Deus. Essa devoção junte a amizade cristã, diga comigo, amizade cristã, e a amizade cristã junte o amor. Ó, pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Fala para o teu irmão, precisa ter. Fala de novo, irmão, precisa ter. Aí ó, se vocês tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos, produzirão muita coisa boa, como resultado do conhecimento que vocês têm
do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó, mas quem não tem essas coisas é como um cego, como alguém que enxerga pouco. Não está falando nem que não é de Deus, está falando que é como cego. Alguém que enxerga pouco, é míope. Esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firme, na certeza de que Deus os chamou e escolheu. E tem um plano para vocês, né? Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. E assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.